Boa noite, Pedro, Emanuel, Carol. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor. Paz. Nayara, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Jaque, paz. Luz e Rejane, paz do Senhor. Rose, a paz do Senhor. Jaciara, sejam bem-vindos. Paz. Rose agora tá sempre aqui nos nossos cultos online. Saudades de Rose, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Paz, Lourdinha. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. A paz do Senhor a todos vocês que já estão aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quarta-feira, 21 de abril, feriado. Imagino que a maioria deve ter ficado em casa hoje. Mas que bom que nós estamos aqui agora reunidos para cultuar e celebrar o nome do nosso Deus. Mas sem demora, nós já vamos orar. Eu vou convidar aqui a irmã que vai iniciar esse período de oração. A paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, irmã Lia. Eu quero convidar você nessa hora a orar. Ligar seu coração, seu pensamento em Deus. E vamos nos ligar uns nos outros nesse propósito de oração. Hoje é culto jovem. E vamos lá. Deixa eu encontrar aqui a minha querida irmã Rejane.
Silva. Achei. Meu Deus, difícil de achar você, viu, Rejane? Achei. Vamos orar. A paz, Ari. Amém. Tá dando pra ouvir direito? Tá sim. Amém. Como a Maria já falou, vamos nos ligar e nos unir em oração para que nós venhamos iniciar o culto e que Deus venha fazer segundo o que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Convido todos vocês para que venham fechar seus olhos e se ligar no Senhor agora. Amém. Espírito Santo, nesse momento nós te convidamos para que o Senhor venha se fazer presente nesse culto, que o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas. Pai, que cada louvor, cada palavra venha trazer transformação em nossas vidas. Que nós venhamos a cada dia, Espírito Santo, estar ligado em Ti. Cada palavra ministrada venha trazer, Espírito Santo, em nossas almas, reflexão, Pai. Que nós venhamos a cada dia estar ligados em Ti. Que a transformação, Pai, de Ti seja visível em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, a cada dia ser cartas, Pai, para outras vidas. Que nosso testemunho venha acompanhar outras pessoas. Que através de nossas vidas, outras pessoas venham ser transformadas, Pai amado. Espírito Santo de Deus, vem fazer segundo a Tua vontade nesse culto, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vou ministrar um louvor junto com vocês. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Tem um vizinho aí na sua tela. É só você apertar. Ai, deixa eu voltar. Deus abençoe sua vida, Rejane. E vocês que chegaram aí durante a oração, Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus. Aleluia. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar.
eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta, Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a sua morada, lugar de prazer. Oh, oh, oh. Aleluia. Deus abençoe vocês que chegaram aí depois. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel 3. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. Márcio, Vidal, Davi, Eli, Michel, Nanda. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 3. Verso 1. A estátua de ouro que o rei mandou fazer. Daniel, capítulo 3. Samara, a paz do Senhor. Daniel, capítulo 3. Daniel 3. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Em Daniel, no capítulo 3. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouquinho do começo, sobre esses jovens que eram israelitas e estavam agora cativos na Babilônia. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem já achou diz amém. Daniel capítulo 3. Você abre e deixa aí, esperando. A gente vai chegar lá. Diz amém para eu saber que você está acompanhando. Eu, como sempre, estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Daniel 3. Então vamos lá. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor atacasse e dominasse a cidade de Jerusalém.
E aqui no verso 3 do capítulo 1 diz assim: O rei chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E eles iriam precisar aprender a língua e estudar todos os escritos da Babilônia. E ele mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Então vamos lá. Esses jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 4 amigos estavam cativos, foram levados cativos pelo rei da Babilônia, e o rei tinha interesse que eles servissem no palácio, e para isso eles iriam precisar passar por esse processo de 3 anos, onde eles iriam mergulhar na cultura babilônica, onde eles iriam aprender a língua e aprender sobre a cultura daquele lugar. E dentro desse processo estava incluso comer e beber a mesma comida e a mesma bebida que o rei. Só que esse era um rei idólatra, era um rei que não adorava o Deus de Daniel. E Daniel toma uma decisão que influencia os seus 3 companheiros, os seus 3 amigos. Ele chama lá Aspenaz, o chefe dos serviços, e diz assim, ó, o texto diz que Daniel decidiu no coração dele que ele não iria ficar impuro por comer a comida e beber da bebida do rei, porque era comida e bebida sacrificadas a ídolos. Então Daniel decidiu que ele iria fazer algo que Deus espera de mim e de você: santificação. Daniel decidiu que ele iria seguir no seu processo de santificação ao seu Deus. Aí ele chama Aspenaz e diz: eu vou pedir a você te fazer um pedido, quero te fazer um pedido, eu não quero comer a comida do rei, e aí você traz pra gente uma outra comida, que não seja a que o rei come, e eu e os meus companheiros vamos comer dessa comida. E Aspenaz teme fazer isso porque ele achou que Daniel e seus amigos iam ficar fracos, anêmicos, apáticos, porque eles não iam comer direito, enfim. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é a decisão e o posicionamento de Daniel diante da nova realidade onde ele se encontrava, diante do lugar onde ele estava inserido, diferente da cultura do seu povo, diferente dos costumes que ele tinha aprendido ao longo da vida, e que apesar de estar ali, apesar de estar diante de uma outra realidade, onde as pessoas adoravam outros deuses, onde os costumes eram diferentes, onde se fazia coisas que ele não fazia, onde coisas que ele não estava acostumado a fazer, Daniel decidiu manter a sua identidade. Daniel decidiu manter-se de acordo com aquilo que ele aprendeu no seu povo. E vamos dizer assim, Daniel decidiu manter a sua identidade de crente, sabe? Da palavra que ele recebia, assim, parafraseando, daquilo que ele aprendeu na igreja, daquilo que ele recebeu de instrução dos seus líderes, daquilo que ele aprendeu lendo a palavra, consagrando a vida dele a Deus. Daniel decidiu em seu coração que ele não ia ficar impuro, que ele não ia participar, que ele não ia fazer aquilo que todo mundo ia fazer. Daniel decidiu que ele ia manter firme a identidade que ele tinha. Daniel estava certo, convicto de quem ele era em Deus. E por isso ele toma essa atitude. Atitude essa que influencia os seus outros 2 amigos, que seguem o exemplo dele. Amém? Então eu quero já aqui deixar para minha vida e para a sua essa observação gloriosa. Daniel poderia ter seguido todas aquelas regras que o rei tinha determinado. Mas ele usou a sua sabedoria e com graça foi até Aspenaz, fez aquele pedido. E no final dos 3 anos, né, quando Aspenaz levou eles até a presença do rei, viu-se que
havia neles algo diferente, né? Daniel e os seus amigos tinham recebido algo de Deus. E eu sei que você recebeu algo de Deus. Eu sei que Deus deu dons, talentos. Eu sei que Deus deu qualidades a você. E eu sei que Deus quer usar isso para influenciar o lugar onde você está inserido. Não para que você seja influenciado pelo lugar onde você está. Uma vez que você está certo da sua identidade, uma vez que você tem no seu coração firme a palavra, que você tem ouvido e que você tem lido e que você tem praticado, aquilo que Deus colocou em você, aquilo que Deus colocou em mim, Deus colocou com propósito, como eu sempre digo. Deus nos chamou com propósito. Então, você tem qualidades, você tem dons, você tem talentos que Deus te deu e não te deu em vão, te deu com propósito. Daniel estava ali com seus amigos e com o seu povo, e havia um propósito de Deus para o que aconteceu, né? Deus ia mexer com esse rei chamado Nabucodonosor. Deus ia fazer ele viver uma experiência transformadora. E para isso, Daniel foi usado, para isso, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram usados. E a gente está lá no capítulo 3, onde eles foram lançados na fornalha, mas a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa, identidade, sabe? Você sabe o crente que você é, você se lembra disso, você tem consciência disso, você tem consciência de que você tem uma identidade em Deus e que, sabendo disso, você não pode se adequar a todo o ambiente no qual você chega. E o que eu quero dizer, você não pode ser um camaleão. Se os costumes aqui são esses, se as pessoas praticam isso, então eu vou praticar porque todo mundo está praticando, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não, eu sei que em Israel não se age assim. Esse não é o comportamento. Esse tipo de comida não se come lá no meio do meu povo. Essa linguagem não se utiliza lá no meio do meu povo. Não é assim que se veste de onde eu venho, sabe? Existem pessoas que, por não terem firme uma identidade, sabe? Por não saberem de fato quem elas são, elas se caracterizam com aquilo que lhes é apresentado, sabe? Se é assim que se faz aqui, então eu vou fazer, porque todo mundo está fazendo, então eu vou na mesma onda. Mas só que Deus não nos chamou para ser assim. Deus nos chamou e nos deu uma identidade nele, e nós precisamos estar convictos de quem nós somos em Deus. Então, qual é a sua convicção acerca de quem você é em Deus? Você é convicto? Eu sou crente, é assim que eu devo me comportar, é assim que eu devo falar, é assim que eu devo agir. As minhas escolhas devem ser feitas sob essa ótica, desse jeito, esse deve ser o meu posicionamento. Lá na Babilônia as pessoas eram idólatras, as pessoas pecavam, faziam coisas que não agradavam o coração de Deus. Mas Daniel, sabendo quem ele era e quem era o Deus a quem ele servia, não se misturou com isso, não se contaminou. Não, apesar de estar ali, sendo obrigado a aprender a língua e a cultura daquele lugar, sabe, não se deixou influenciar por aquilo. Aquilo que havia dentro dele, sabe, a palavra que já estava dentro dele, aquilo que ele já tinha aprendido, era suficiente para não permitir que nenhuma outra palavra, nenhum outro ensinamento externo fosse capaz de fazê-lo mudar a sua identidade. Aí o rei tem um sonho, né, no capítulo 2. E o rei chama, Deus tinha dado a Sadraque, Mesaque, Abidnego e a Daniel inteligência, sabedoria sobre todas as ciências. E a Daniel, Deus deu algo a mais, deu o dom de interpretar sonhos e visões, né? E aí a gente vai entender já aqui o propósito disso. O rei tem um sonho, chama os seus magos, os videntes que havia no reino, e o rei exige que esses videntes contassem o sonho sem que ele dissesse o que foi que ele sonhou, né? Já que vocês são videntes, então me digam o que foi que eu sonhei e me digam a interpretação. Só que aqueles homens não foram capazes de fazer isso. Mas havia em Daniel um espírito excelente, um espírito que há em você e que há em mim. Havia na vida de Daniel Deus que há na sua e que há na minha. E como Daniel decidiu se manter em santificação, sabe? Manter a sua comunhão, seu relacionamento com Deus,
Deus deu a ele essa graça. E Daniel revela o sonho ao rei, revela a interpretação, e isso faz com que o rei reconheça o poder do Deus que Daniel servia e adorava, faz com que Daniel fosse agora promovido a governador naquele lugar. E Daniel se lembra dos seus amigos, né? Pede ao rei que também dê um cargo aos seus amigos. Enfim, a influência que Daniel exercia na vida dos seus amigos era tão gloriosa, sabe? Era tão grande que a bênção que estava sobre ele alcançava os amigos dele, sabe? Deus chamou você e a mim para sermos assim, influentes na vida dos nossos amigos, no lugar onde nós estamos, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, no meio da sua família, na sua vizinhança, sabe? É chato ser igual a todo mundo. Deus não nos chamou para ser igual. Sabe quando a mãe da gente diz assim, você não é todo mundo? Acho que essa é uma frase de Deus para as nossas vidas. Você não é todo mundo. Você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Você tem que fazer aquilo que Deus diz a você que você deve fazer. Eu entendo a responsabilidade que Daniel tinha consciência que ele precisava ter diante daquilo que Deus havia depositado na vida dele, sabe? A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, também muito será exigido. Então, alguém que tinha um espírito excelente, sabe? Alguém que tinha recebido algo tão glorioso de Deus, precisava manter a sua vida santa, de fato, como resposta a Deus, sabe? E como responsabilidade por aquilo que carregava. Você carrega dons, talentos, e mais do que tudo, mais do que qualquer coisa, o Espírito Santo habita em você. Deus deseja usar você, mas para isso você não pode se contaminar. Para isso eu não posso me misturar. Para isso eu não posso fazer o que todo mundo está fazendo. Para isso eu não posso seguir a mesma cultura. Para isso eu não posso me comportar do mesmo jeito. Para isso eu preciso manter firme a minha identidade, sabe? Eu não posso esconder quem eu sou para ficar igual ao lugar onde eu estou. Eles estavam na Babilônia, cativos. Eles estavam no lugar onde se fazia coisas que não se faziam no povo deles. Mas isso não fez eles mudarem. E eu quero muito chamar a nossa atenção para isso, para que o lugar não nos influencie. Se onde você trabalha as pessoas se comportam daquela forma, e se até tem crentes lá que fazem aquilo que as pessoas estão fazendo lá, e você sabe que não é isso que Deus espera de você, e você sabe que essa não é a vontade de Deus para a sua vida, sabe? Não perca a sua identidade. Não perca a identidade que Deus deu a você, sabe? Não seja irresponsável com aquilo que Deus precisa fazer através da sua vida. Daniel então revela ao rei o sonho que ele teve e aquilo que o sonho queria dizer. Daniel explica. Daniel diz detalhadamente, sabe? Porque Deus é glorioso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. E aí Daniel foi recompensado, né, por isso. Aqui no verso 46 do capítulo 2 vai dizer que o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é, de fato, o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou esse sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade no reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. E aí eu fico pensando, se Daniel não tivesse tido o posicionamento que ele teve lá no capítulo 1, se ele não tivesse decidido manter firme, né, a sua identidade, se ele não tivesse decidido não se contaminar, não se tornar impuro, sabe? Se ele tivesse se misturado com todo mundo, né? E eu quero muito que você entenda que é fato que Deus exige muito de mim, de você, em troca daquilo que Ele tem depositado nas nossas vidas, porque, sabe, nada nas nossas vidas
é algo gratuito, sabe? As coisas que nós recebemos de Deus nos custam santificação, em primeiro lugar. Nos custam a nossa entrega, nos custam a nossa renúncia, nos custam assumir essa identidade de que eu sou servo. Eu posso até estar aqui, na Babilônia, trabalhando para um rei idólatra, trabalhando para alguém que não adora o mesmo Deus que eu adoro, que tem costumes diferentes dos meus. Eu posso até estar trabalhando aqui nesse lugar, servindo a esse rei que não é crente. Mas isso não significa que eu preciso me igualar a ele. Isso não significa que eu preciso deixar que aquilo que ele faz contamine a minha vida. Isso não significa que eu preciso me comportar do mesmo jeito que os outros funcionários se comportam, sabe? Daniel foi recompensado. E a gente chega aqui no capítulo 3 quando esse rei manda fazer uma estátua de ouro e determina que todos deveriam se prostrar diante dessa estátua e adorar quando a buzina fosse tocada, quando fosse dado o sinal. E aí a gente chega em outro momento, onde os amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego também têm um comportamento semelhante ao de Daniel, porque eles não se dobram diante dessa estátua. Eles não se curvam para adorar, porque eles sabiam o único digno da adoração, o único Deus diante do qual eles deveriam se prostrar era o Deus em que eles criam, sabe? E eles não se curvam, ainda que havia uma determinação do rei, ainda que havia um mandamento, ainda que houvesse uma ordem, eles se recusam a fazer aquilo. E sabe qual tem sido o nosso posicionamento diante de realidades como essa, por exemplo? Se todo mundo estava fazendo aquilo, será que eu também faria? Será que eu também me prostraria diante daquela estátua para adorar, já que o rei estava mandando e eu agora estava trabalhando para ele? Será que eu iria desonrar o meu Deus para honrar uma estátua de ouro? E no lugar dessa estátua de ouro, a gente pode citar inúmeras coisas. No lugar dessa estátua de ouro, a gente pode citar pessoas, porque às vezes a gente se curva diante de pessoas. Às vezes nós adoramos pessoas. Às vezes nós substituímos Deus, o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós damos a pessoas. Às vezes nós colocamos um sonho no lugar de Deus. E quando é que isso acontece, Ariel? Isso acontece quando toda a minha energia, toda a minha disposição, todo o meu foco, toda a minha busca, toda a minha dedicação, todo o meu trabalho, todo o meu tempo é dedicado a essa pessoa ou a essa coisa. É nesse instante em que eu vejo, eu estou adorando isso, porque o primeiro lugar, o topo do meu coração, pertence a essa coisa, a esse sonho ou a essa pessoa. E aí eu já deixei Deus de lado e eu vou me curvar diante daquilo e eu vou adorar aquilo, sabe? Esses três amigos se recusaram a fazer isso. E o rei ficou chateado, castigou eles, mandou lançar eles na fornalha. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu fico me perguntando o tamanho da raiva que esse rei deve ter sentido para ter mandado aquecer aquela fornalha 7 vezes mais do que o que era de costume, né? Ele ficou tão bravo. E eles foram lançados na fornalha e o rei se surpreende ao ver que tinha 4 homens lá. Havia um quarto homem naquela fornalha. Eles estavam passeando agora em meio ao fogo. Aqueles 3 jovens, aqueles 3 amigos não sofreram nenhum dano. E onde é que você quer chegar, Ariel, com essa palavra? Eu quero chegar exatamente aqui, no ponto em que nós precisamos entender que existe um lugar nas nossas vidas que pertence, que diz respeito apenas a Deus. No instante em que Deus é removido desse lugar, no instante em que eu deixo outro ocupar esse lugar, eu perco a minha identidade. Se Deus não é a minha primeira referência, se não é Ele que está ali no topo do meu coração, se não é para Ele que eu estou olhando todos os dias, se não é nele que começa a minha busca, se não é Ele quem eu consulto antes de tomar as minhas decisões, se não é Deus a quem eu recorro primeiro, sabe? Se não é Deus o espelho para mim,
Então eu vou perder a minha identidade facilmente. Nós fomos criados para adorar ao nosso Deus. Nós fomos criados para isso. E esse lugar não pode ser ocupado por outro Deus. Não pode ser ocupado por outra pessoa. Não pode ser ocupado pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu filho, pelo seu chefe, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu sonho, pela sua faculdade. Esse lugar não pode ser dado a ninguém. Daniel tomou a melhor decisão quando ele decidiu que não iria se contaminar. Daniel conseguiu com isso influenciar a vida dos seus amigos. E Daniel conseguiu com isso fazer com que aquele rei enxergasse que o único Deus, o verdadeiro Deus, era o Deus a quem Daniel adorava. Você continuar lendo, você vai ver que esse rei tem outro sonho. Você vai ver que o sonho que ele teve era sobre ele. Ele vê uma árvore que cresce, toca ao céu, enfim. E aí Daniel diz a ele: Olha, rei, esse sonho é sobre você. E deixa eu te dizer, você vai viver com os animais. Aquele rei, durante certo tempo, durante um certo período, eu não me lembro exatamente, vira um bicho. Vive em meio às feras no campo. Só que ali é um instante em que Deus faz uma transformação gloriosa acontecer na vida daquele homem. E sabe, talvez você não tenha enxergado ainda, de fato, o propósito que existe de Deus para sua vida. Aquele era um rei idólatra. Aquele era um homem que mandou construir uma estátua. Que entendia que uma estátua de ouro merecia adoração. E sabe, o posicionamento de Daniel e dos seus amigos fez aquele homem enxergar, fez aquele homem viver uma experiência transformadora. O que Deus quer é justamente que você mantenha a sua identidade. O que Deus quer exatamente é que você o adore. É que você deixe as pessoas verem no seu estilo de vida que o seu Deus é o verdadeiro Deus. Que o seu Deus é o único digno de ser adorado. Sabe, você não precisa ser igual às pessoas para que elas aceitem você. Você não precisa se igualar ao ambiente em que você está para que você seja aceito. Não existe isso de que você tem que ser aceito. Não existe isso de que você tem que descaracterizar a identidade que Deus deu a você. O que o mundo precisa ver é justamente os detalhes de quem Deus fez você ser. O que as pessoas precisam ver, o que as pessoas precisam reconhecer é que o seu Deus é o verdadeiro, que revela mistérios, que explica, que faz um homem tão poderoso descer nos lugares mais baixos para reconhecer a grandeza que ele tem. Sabe, Deus chamou você para fazer o que Daniel estava fazendo, para interpretar sonhos. Deus colocou em você coisas que ele não colocou em mais ninguém. E se você abrir mão da sua identidade, se você abrir mão da santificação, se você abrir mão do seu compromisso, do seu relacionamento com Deus, vai ficar um tanto difícil disso se cumprir na sua vida. E Deus nos chamou com propósito. Essa é uma luta diária na qual você precisa dizer não às suas vontades, não ao pecado, e sim à vontade de Deus para a sua vida. É uma luta constante, é uma luta que não vai cessar. Mas se Deus estiver no topo do seu coração, se Deus for o seu Deus, se você se recusa a adorar, sabe? Se Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se curvar diante daquela estátua, eles tinham tanta certeza do Deus a quem serviam, sabe? Eles preferiam morrer queimados do que adorar outro Deus. Sabe, esse é um exemplo grandioso para as nossas vidas e isso me traz um tanto de vergonha, eu diria, porque eu não sei se naquela ocasião
Eu me posicionaria como esses três jovens, diante de uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Eu não sei se o meu coração teria tanta convicção, mas eu quero muito aprender com esse exemplo. Eles estavam dispostos a morrer queimados, mas eles não queriam dobrar os joelhos para adorar uma estátua de ouro, porque eles sabiam que não foi aquela estátua de ouro que transformou a vida deles. Porque eles sabiam que não foi aquela estátua de ouro que colocou neles um espírito excelente. Sabe? Existem coisas. O áudio tá ruim. Oi? O áudio não pode ficar ruim agora, não. Põe sua mão aí, Senhor, nesse áudio, em nome de Jesus. Me digam aí. Só um instante. Eu vou colocar o fone. Vamos lá. Melhorou? Me digam aí se o áudio tá melhor. Me digam se melhorou. Amém, tá dando para entender. Então vamos lá. Aqueles três jovens estavam dispostos a morrer queimados. Eles iriam ser lançados numa fornalha para morrer queimados, mas eles não queriam adorar aquela estátua de ouro, sabe? Você, qual é a convicção no seu coração de quem Deus é para sua vida? Quem é Deus para você, sabe? Se nessa balança, se for colocado numa balança, o que vale mais para você? Você preferiria se curvar diante de outro Deus? Ou você preferiria, ainda que fosse necessário morrer? Tem uma canção de Lauriette. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sabe? O salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Esses jovens aqui foram testados nos seus limites, sabe? Esse Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu aconselho você a ler todo esse livro. Mas eu vim aqui nessa noite dizer a mim e dizer a você que nós precisamos, mais do que nunca, estar convictos da nossa identidade e do nosso posicionamento e de quem nós somos no reino de Deus e de quem nós somos nos lugares onde nós estamos inseridos, sabe? Que nós não vivemos dentro da igreja. Nós estamos nos cultos na igreja por 2 horas, 2 horas e meia, alguns dias durante a semana. A maior parte do tempo das nossas vidas nós passamos fora da igreja. A realidade dos lugares onde nós estamos não é a realidade que nós vivemos dentro do templo. E é nesses lugares em que o nosso posicionamento, mais do que nunca, precisa ser aquele que nós temos dentro da igreja, sabe? A nossa identidade precisa ser mantida. O crente que você é na igreja, o crente que eu sou na igreja, precisa ser o crente que trabalha. O crente que é assistente de departamento pessoal. O crente que é filho. O crente que é vizinho. O crente que é estudante numa faculdade. E que não vai se curvar diante de nenhuma outra regra, de nenhuma outra realidade, de nenhum outro costume, porque no meio do meu povo não se pratica isso. Na cultura de Jerusalém não tinha adoração a ídolos, não era isso que Deus esperava. Existe um lugar no seu coração, no meu coração, que só pode ser ocupado por Deus. Que só Deus é digno, que só Deus é merecedor. Deus conta comigo, Deus conta com você. E eu sei que no instante em que se diz isso, você logo vai olhar para as suas limitações e para os defeitos que você entende que você tem e para os si que tem na sua cabeça e para os porquês, e sabe? Eu só gostaria de te dizer que Deus escolheu você e que Deus colocou coisas, dons, talentos preciosos dentro de você para que isso seja usado.
para impactar essa geração, para impactar pessoas, sabe? Para que o seu chefe veja em você o Deus que você serve, para que a sua identidade revele quem é o seu pai. Quando a gente pega o registro geral de alguém, a certidão de nascimento ou RG, a gente lê lá o nome do pai e o nome da mãe, né? Quando existe, quando os pais são conhecidos. E aí a gente fica sabendo, você é filho de fulano e fulana. Não é assim? Você é filho de fulano e fulana. E aí, pelos seus traços, quando alguém conhece os seus pais, não, você se parece com seu pai, você se parece com a sua mãe. E do mesmo jeito, as pessoas precisam olhar pra gente e identificar em nós os traços de quem é o nosso pai, de quem é o Deus em quem nós servimos, no nosso comportamento, sabe? E eu gostaria que você fizesse junto comigo essa autoavaliação e que você reconsiderasse. E se porventura você tem se permitido colocar outra pessoa no topo do seu coração, se outra pessoa está ocupando o lugar que é só de Deus, essa é a noite em que você vai remover essas pessoas, eu espero. Essa é a noite em que você vai remover desse lugar que pertence somente a Deus. Amém? Deus chamou você e te deu um espírito excelente. Existe algo em você que não tem em mais ninguém. E Deus quer usar isso para cumprir propósitos. Você existe com um propósito. Você existe para fazer alguma coisa. Eu bato nessa tecla e eu vou falar disso enquanto Deus quiser que eu fale, para mim e para você. Você existe com um propósito. Você não está passando pela vida sem saber o que é que eu vim fazer nesse mundo. Você foi chamado por Deus para multiplicar quem você é. Você é uma ovelha e você precisa trazer outras. Você é uma alma salva que está sendo salva e que precisa salvar outras. Então tenha coragem, sabe, que Daniel teve. Tenha a coragem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tenha a coragem, sabe? Eu preciso ter essa coragem de dizer não, de rejeitar o banquete do rei, de rejeitar a comida do rei, a bebida do rei, porque não é isso que Deus quer que eu coma, não é isso que Deus quer que eu beba, olha, não é isso que Deus quer que eu faça. Aí eu fico imaginando, essa palavra é boa, pois remover o que é ruim é fácil, é difícil remover Exatamente. Difícil é remover o prazeroso. Eu imagino que a comida do rei, né, era a melhor comida. Mas Daniel queria comer verdura, legumes, sabe? Remover o que é prazeroso é difícil. Mexe com as nossas vontades, com a nossa satisfação. Talvez não seja tão atrativo encontrar satisfação na santificação. Não para sua carne, nem para minha, mas vai fazer o seu espírito e a sua alma serem salvos. Vai fazer você trilhar o caminho para cumprir o seu propósito. Eu quero que essa palavra fique martelando no seu coração, na sua mente, e que você não se esqueça que você tem em Deus uma identidade e você não pode deixar que nada, o meio, as pessoas, que ninguém descaracterize a identidade que Deus te deu. Você precisa ser antes como Daniel, que influenciou seus amigos, sabe? Aqueles amigos podiam dizer assim, olha, Daniel, você vai preferir comer legumes, mas eu não. Eu vou comer a comida do rei. Eu vou beber a bebida do rei. Mas os amigos seguiram o mesmo caminho de Daniel, sabe? Eles foram recompensados pelo rei, mas antes por Deus. E eu gostaria de dizer a você que existe uma recompensa gloriosa para a nossa santificação. E essa recompensa se chama salvação, sabe? A palavra de Deus diz, sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu imagino que a sua maior expectativa, porque a minha maior expectativa é, naquele grande dia, me encontrar com o Senhor. E o preço para isso se chama santificação. E santificação é um processo extenso, um tanto doloroso, um preço alto a ser pago,
mas que vai lhe trazer a maior recompensa da sua vida. Então eu vim te dizer nessa noite: tenha coragem de se posicionar como Daniel e os seus amigos. Tenha coragem de dizer não àquilo que é atrativo, bom, que vai lhe trazer prazer, mas que certamente não vai lhe trazer vida eterna e salvação. Tenha coragem de abrir mão das suas vontades, do seu querer, para cumprir o propósito de Deus. Tenha coragem de se deixar usar por Deus para ter interpretação de coisas que ninguém mais tem, sabe? Existe um lado glorioso nisso. E você só vai experimentar se você tiver a coragem de se santificar. Eu vim dizer isso a você nessa noite, porque no tempo em que nós vivemos, existe uma permissão para tudo, mas Deus não mudou. A palavra de Deus também não mudou. Os costumes de Deus não mudaram. Nós precisamos manter a nossa identidade. Que Deus abençoe a sua vida. Como eu costumava dizer, eu sou Ariel e essa palavra não é minha, ela é de Deus. E eu encontro vocês no culto jovem na próxima quarta-feira. Mas amanhã tem culto na nossa igreja, tem lista de presença, então fique ligado para você dar o seu nome para você participar. Tem cultos no domingo, então que Deus abençoe a sua vida, que você seja como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abidnego. Existe alguém com você dentro da fornalha. Eles passearam no fogo. Isso chamou a minha atenção anteontem. Aqueles 3 jovens foram lançados no fogo para serem mortos queimados. Mas eles passearam no fogo e saíram de lá sem ter nenhum fio de cabelo queimado. É isso que a palavra vai dizer. Se você escolher Deus, você não vai sofrer o dano que o seu inimigo espera que você sofra. Agora, qual é a sua música? Me diga. Eu vou apoiar o celular aqui, espero que o áudio não fique ruim. Eu preciso tirar o fone para tocar o violão. Qual é a música? Diga, evangelista, e eu vou cantar. É Lugar Secreto? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz. Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer
no seu amor. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Permanecer. Deus abençoe sua vida. Amém. Vou entrar no céu cantando essa música. Oh, glória. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Que bom que vocês estiveram aqui para prestar culto ao nome do Senhor, para ouvir a palavra. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. Que Deus te dê uma noite de sono reparadora. Que os seus pensamentos sejam transformados. E que dia após dia você tenha cada vez mais convicção da sua identidade, do seu propósito, de quem você é em Deus e daquilo que você foi chamado para fazer. Daquilo que você foi chamado para fazer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, sua é a glória para sempre. Amém. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto de eu te encontro. No lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Não consegui encerrar ainda. Há uma graça se estou em meio ao fogo. Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro sobre as águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrar, como eu fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro sobre as águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado,
Como eu fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Eu não lembro mais. Sob as águas está o meu passar. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá um outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro sobre as águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso eu ser lembrado, como tu és pra mim. Sei que o poder que vence a morte é o poder que habita em mim. Agora eu vou. Deus abençoe vocês. Até a próxima.